Igreja. Vamos orar nessa noite pelo Nicolas, que Deus possa usar muito a vida dele para falar com a gente, independente da idade, independente das circunstâncias da vida. Eu espero que esse estudo dele, que Deus tenha que usar ele muito hoje. Oremos. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor, entoando louvores. Já louvamos, Senhor, agora chegou uma das horas mais importantes, Senhor, do Teu culto. Jesus, é a hora que nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, usa a vida do Nicolas, meu Pai. Que todo esse estudo, Senhor, eu espero que o Senhor tenha ajudado ele, Senhor, capacitado ele, Senhor, porque ele está fazendo o chamado dele, meu Pai. Então que tudo, Senhor, que saia da boca dele seja teu, Senhor, para a tua glória, para o teu engrandecimento, Jesus. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Vamos ler um texto rápido. Mas antes, eu queria que você deixasse um pouco a sua Bíblia aí no banco, rapidinho. Na verdade, isso aí foi, acho que é algo que não estava programado, como diz, né? Não estava no script. Mas eu acredito que eu senti de Deus de fazer isso, né? A gente tem visto o que tem acontecido na nossa nação. E hoje eu estive pensando sobre isso. Eu falei, Senhor, a gente levantou um clamor sobre o Brasil no domingo. E nós oramos, a igreja toda orou pela nação brasileira. Nós apontamos até as nossas mãos para a bandeira que colocaram no telão. Mas o que aconteceu ontem? Será que isso é a justiça de Deus? Isso é a justiça de homens? Senhor, eu não sei. Eu não quero fazer você pensar que eu estou de certo lado. Na verdade, não é sobre isso. Que você tenha a mente de Cristo para entender que o que aconteceu ontem, que nós devemos orar pelo Rio de Janeiro. Nós iremos orar por toda a nossa nação, inclusive por esse estado. Ontem eu vi tantos pastores no Instagram ontem falando sobre isso. Ore pelo Rio de Janeiro. A gente não está tendo paz aqui. E eu vi tantos outros dizendo, olha, culto cancelado por motivo de força maior, porque as vias expressas estavam fechadas por conta da operação, e não tem como as pessoas irem para a igreja. Os cultos foram cancelados ontem para que houvesse guerra. E eu não sei de que lado você está, inclusive eu não quero saber, mas a gente precisa estar entendendo que o Senhor rege a nação. E que Ele tem autoridade sobre esse lugar. Então, que a gente ore pelo Brasil, que a gente ore pelo Rio de Janeiro. Eu vou começar a mensagem, daqui a pouco a gente vai embora, mas vamos orar pelo Brasil. Amém? Você pode curvar sua cabeça e orar pelo Brasil, orar pelo Rio de Janeiro. Senhor, nós apresentamos essa nação nas suas mãos, Senhor. A palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio. O Senhor é o Deus dessa nação. Toma nas suas mãos todos os governantes, todos aqueles que têm influência sobre esse país. Senhor, todos os 26 estados brasileiros, todos os municípios do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, Senhor. O Senhor é o Deus que governa, o Senhor é o Deus que tem domínio. Nada sai do seu controle, eu creio que ainda nada saiu do seu controle, nunca vai sair. Pai, nós oramos para que haja paz nesse estado, para que haja paz no Rio de Janeiro. Tome nas suas mãos, tenha misericórdia dessas famílias que estão vivendo um luto tremendo, Senhor. Tenha misericórdia de pessoas, Senhor, que infelizmente morreram sem ouvir a palavra do Senhor, sem se converter à palavra de Deus. Toma nas suas mãos cada um, Senhor, que haja salvação em nome de Jesus. Nós não queremos ser alvos da ira de Deus, mas que o Senhor e a sua justiça venha sobre nós. Que haja paz no Brasil, que haja paz no Rio de Janeiro. Guarda com a sua potente mão, por isso nós clamamos. Em nome de Jesus, nós oramos com fé, porque o Senhor já fez. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Romanos capítulo 1. Versículo 16, vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. A palavra de Deus diz assim:
Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Antes que você se sente, vamos ler só essa última frase aqui no telão. O justo viverá pela fé, no 3. Amém? 2, 3. O justo viverá pela fé. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Foi-me dado essa, vamos dizer assim, essa missão de falar sobre a Reforma Protestante. Como os irmãos sabem, ou espero que saibam, nessa sexta-feira, completa-se 508 anos da Reforma Protestante, que é o que vamos falar um pouco sobre isso hoje. E o Senhor tem colocado em meu coração para que eu me engajasse quanto a isso. Se vocês viram, eu postei alguns vídeos e com a ajuda da Nicole, com a ajuda do Gustavo, que tem editado, tem gravado os vídeos aí junto comigo. Eu tenho postado alguns vídeos sobre as 5 solas, que é inclusive o que o Senhor colocou no meu coração também para pregar hoje. E o João perguntou algo que me fez pensar na segunda-feira. Ele falou, o que te levou, o que te motivou a gravar esses vídeos? E sinceramente foi a indignação. Eu respondi isso para ele. Porque eu me vi indignado com o que as pessoas sabiam, até mesmo os cristãos, e esse que me deixa mais indignado ainda, que os cristãos sabem que no dia 31 é dia do Halloween, mas não sabem que é dia da Reforma Protestante. E alguns que sabem que dia 31 é dia da Reforma Protestante, talvez não sabem o que significa isso. E essa minha indignação me motivou a fazer algo, porque eu falei, eu não posso só reclamar, eu não posso só ficar indignado e não fazer nada, porque aí a gente não está sendo um bom cristão fazendo isso. Então, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Então, o Senhor tem me dado ideias para gravar esses vídeos, o Senhor tem colocado pessoas para me ajudar também, para que isso acontecesse, e para que seja da glória de Deus. É o que eu tenho orado. Senhor, eu não quero seguidores, eu não quero curtidas, eu quero apenas que as pessoas vejam e sejam alcançadas por esse vídeo. E eu acredito que as pessoas têm sido alcançadas, em nome de Jesus. Amém? E por isso que nós estamos falando hoje sobre a Reforma Protestante, porque daqui 2 dias essa reforma, esse movimento completa 508 anos, porque em 1517 Martinho Lutero ele pregou 95 teses em uma porta de uma igreja. E o que estava acontecendo nisso? A Igreja Católica, que era a igreja na época, ela estava abusando os santos, abusando a igreja, porque a igreja tinha muito poder naquela época. Eu estou ficando com medo de falar isso porque a Laura é professora de história e eu não quero nem olhar aqui. Então, no começo do século XVI, início da Idade Moderna, a igreja ela tem muito poder. Ela tem poderes até tanto quanto os reis, tanto quanto os imperadores, ou até mais que eles. E já não é de hoje que, nessa época, já fazia muito tempo que os reis, os imperadores, eles queriam que perdessem o poder. Eles queriam que a igreja perdesse o poder, porque o Papa ele tinha muito poder no mundo, muito poder na Europa. Então, a igreja abusava das pessoas, a igreja abusava deles, vendendo indulgências. Eles precisavam fazer aquela igreja gigantesca que tem no Vaticano, então eles precisavam arrecadar dinheiro. E o que eles faziam? Eles vendiam a salvação. Vender a salvação com dinheiro. Exatamente isso. 1500 anos depois de Cristo morrer, sim, eles faziam isso. Eles vendiam a salvação porque eles falavam que uma frase de um deles dizia que cada moeda que caía na oferta da igreja, uma alma subia para o purgatório. Olha que ridículo esse era o pensamento deles. Eles abusavam da igreja. Eles abusavam das pessoas dizendo que eles precisavam pagar. Eles vendiam objetos dizendo que, isso se chama simonia, eles vendiam objetos dizendo que esses objetos, por exemplo, essa água aqui é a água do dilúvio, e vendiam esses objetos como se fossem santos. E isso certamente não era algo de Deus, não era algo que era levado às Escrituras. Então, por isso que Martinho Lutero ele vai se levantar.
eu vejo algo poderoso de Deus, é que sempre quando há um momento de caos, um momento de abandono da fé, de falta de direção, de pessoas saindo das escrituras, o Senhor levanta pessoas. Os profetas, irmãos, eles sempre foram levantados em um momento que era necessário. E Martinho Lutero, ele não foi um profeta, mas não é considerado um profeta, mas foi um homem que foi levantado por Deus. Então, há mais de 500 anos atrás, Deus levanta Lutero. Ele era uma pessoa muito curiosa porque ele tinha medo da justiça e da ira de Deus. Ele fazia as coisas na igreja católica, ele era um monge, porque ele acreditava que ele precisava fazer boas obras para que ele pudesse ser salvo, porque na cabeça dele, ele era alvo da ira de Deus e ele tentava se defender o máximo possível para que isso não acontecesse. Ele tentava se defender o máximo possível fazendo boas obras, fazendo coisas boas, para que o Senhor talvez ele fosse justificado, mas mesmo assim ele não conseguiria se justificar. Muitos historiadores dizem que muitos viram que Martinho Lutero, em uma das suas salas, ele já foi encontrado desacordado, flagelado, porque ele ficava em pânico quando ele pensava sobre isso, quando ele pensava que ele não poderia se justificar. Ele não poderia se justificar com o fato de que, como assim eu vou ser salvo? Como eu posso ser salvo? Como eu posso ser santo? Como eu posso não ser alvo da ira de Deus? Então Martinho Lutero, ele diversas vezes entrava nessa crise, ele tentava fazer o máximo de coisas possível. Tanto é que Martinho Lutero é um alemão e ele foi levado para Wittenberg, uma igreja na Alemanha, e para uma cidade na Alemanha, onde ele teria que dar aulas de teologia para pessoas lá. E nessas aulas de teologia ele começou a estudar profundamente a Bíblia, e quando ele leu em Romanos 1,17, ele leu que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E o que isso significa? O justo viverá pela fé. É que a justiça de Deus, ela é revelada em Cristo, de maneira que a gente passe a olhar para Cristo agora. Martinho Lutero, ele não está mais olhando para ele, do que ele pode fazer para se justificar. Ele começa a olhar para Cristo, ele entende que se eu tenho fé em Cristo, ele me justifica. Se ele nos declara justo quando confiamos nele. É o que a gente tem ouvido nessas últimas semanas, é o que foi pregado no domingo. A justiça de Deus vem a favor de nós. Quando olhamos para Cristo, entendemos que Ele se fez alvo da ira de Deus. Ele fez como nós, para que, como se Ele fosse alvo da ira de Deus, para que nós possamos viver da justiça de Deus e que essa justiça venha a favor de nós. E somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Martinho Lutero, então, ele começa a mudar a vida dele depois que ele lê isso. Ele começa a mudar o jeito em que ele lê e interpreta a Bíblia. Eu até anotei o que tem um escrito de Martinho Lutero, e o que ele fez, o que ele escreveu, o que ele sentiu quando ele leu Romanos 1,17. Senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Isso é próprio Martinho Lutero dizendo isso. Agora, ele entende que não adianta ele se flagelar, não adianta as obras que ele tem que fazer. Cristo justificou todos nós, todos aqueles que têm fé nele. Glória a Deus. Então foi aí que, quando ele interpreta a Bíblia desse jeito, ele chega e faz as 95 teses. Essas 95 teses são 95 argumentos que ele leva para a Igreja Católica contra essa venda de indulgências e denunciando todos esses abusos que a Igreja Católica estava fazendo naquela época. Então ele pega e cola e prega numa porta da igreja sobre isso. Isso é conhecido como um dos primeiros virais da história, porque isso viralizou rapidamente e chegou no Papa. E quando o Papa viu isso, ele rapidamente fez uma ameaça a Martinho Lutero, dizendo: olha, você tem até 60 dias para se retratar. E quando chega essa carta para Martinho Lutero, ele pega aquela carta e queima ela em praça pública.
Porque o Senhor, eu creio que foi o Senhor que tem usado Martinho Lutero para essa coragem, para que ele fosse um reformador. Então, imediatamente, Martinho Lutero, ele rompe com a Igreja Católica e começa a ser inimigo deles. Eles queriam que Martinho Lutero, por outras ocasiões que ele faz, que ele é contra, pelo ato de rebeldia dele considerado, ele é considerado um alvo para a igreja. As pessoas querem que ele morra. E foi nessa época que ele se esconde. Muitos achavam até que ele tinha morrido. Ele se esconde e começa a fazer as obras que o Senhor colocou no coração dele. À época, a igreja ela fazia cultos apenas em latim. E a Bíblia ela só era traduzida em latim. Por isso que essas 5 solas elas são em latim, por conta disso. Então, Martinho Lutero, ele começa a traduzir, ele como um alemão, começa a traduzir a Bíblia em alemão. Ele começa a fazer com que as pessoas que vão adotando esse protestantismo passem a cultuar segundo a língua da sua região. Antes, se a gente tivesse seguido a Igreja Católica até hoje, talvez a gente estaria cultuando em latim. Mas, graças a Deus que usou Martinho Lutero, hoje a gente pode cultuar segundo a nossa língua. Nós temos uma Bíblia traduzida na nossa língua e podemos entender. Porque as pessoas elas não tinham acesso, porque latim era uma língua que ninguém mais via, ninguém mais entendia nada. Logo depois também, a escola, a educação pública passou a ser adotada por conta desse protestantismo. E olha o que o Senhor fez. E o que eu queria dizer para vocês também é que Martinho Lutero ele foi o mais conhecido, mas ele não foi o único. Depois veio João Calvino, Zwinglio também foi um dos homens muito importantes para isso, os anabatistas depois, a Igreja Anglicana e tantos outros. O Senhor usa cada um deles. E como isso não é um ensino apenas, é uma pregação, eu queria levar isso na prática para vocês. O mesmo Deus que usou Martinho Lutero, o mesmo Deus que usou João Calvino, o mesmo Deus que usou o Zwinglio, o mesmo Deus que usou os anabatistas, aquele Deus que usou todos esses para reformar, irmãos, é o mesmo Deus que pode usar você. É o mesmo Deus que chama você. É o mesmo Deus que chama você. Como assim? Deus está chamando reformadores. Deus está chamando pessoas para fazer uma reforma. Porque é como Mardoqueu disse em Esther 4,14. Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te fez como rainha. Ou em outras traduções, quem sabe foi para uma causa como essa que Deus te usou para usar como rainha. Deus está dizendo isso para vocês. Quem sabe foi para um tempo como esse que Ele te levantou. Quem sabe foi para uma geração como essa. Não, você não nasceu na geração de Jesus. Você não nasceu na geração de Martinho Lutero. Você nasceu nessa geração e Deus quer te usar nessa. Quem sabe foi para um momento como esse que Deus te chamou. Quem sabe foi para um momento como esse que Ele te levantou, que Ele te colocou na sua escola, que Ele te colocou na sua faculdade, no seu trabalho. Deus está chamando reformadores. E sabe o que eu acho mais engraçado? Zwinglio, João Calvino, Martinho Lutero, os anabatistas foram homens falhos, mas eu sigo o exemplo de Cristo, o maior reformador da história. Aquele que é perfeito, aquele que é santo e aquele que não erra. Ele sim foi o maior reformador da história, porque no Sermão da Montanha ele fez a reforma de como interpretamos a lei, porque ele diz, eu sou a lei de Moisés. Aleluia! Ele é o maior reformador da história. Ele renunciou, ele disse a corrupção do templo, olha, vocês estão usando o meu templo como os covil de ladrões, adorem direito, façam direito. Ele é o maior reformador da história. Ele disse assim em João 14,6, só em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Ele reformou o acesso ao Pai. Antes era pelos sacerdotes, antes eram por todos os outros, mas agora Ele é o caminho, Ele é o maior reformador da história. Cristo é o maior reformador da história. Quem sabe foi para um momento como esse que Deus não te levantou. Quem sabe foi para uma causa como essa que Deus te levantou para essa geração. É para esse tempo, e eu creio que há pessoas aqui que vão se posicionar para serem reformadores. Não é para pessoas que querem saber da Bíblia e não querem reformar. Aleluia. Deus está te chamando para fazer a diferença. Reformadores.
O Senhor é o Deus que reformou o sacrifício. O Senhor é o Deus que é a nova aliança. Ele é o maior reformador da história. E isso me faz entender que Ele é o nosso exemplo maior. Seja usado por Deus, irmãos. Seja como Cristo. Se posicione. Se posicione. Você pode dizer para alguém, pelo menos uma vez, pelo menos uma pessoa, se posicione. Se posicione, porque Deus está chamando reformadores. Aleluia. Não sai da minha cabeça essa frase. Quem sabe foi para um momento como esse que Deus não te levantou. Quem sabe não foi para uma causa como essa que Deus te chamou. Quem sabe não foi. Aleluia, eu creio que foi. Eu creio que foi. E foi nesse contexto de tantos outros homens de Deus que foram usados por Deus que se levantou as 5 solas. As 5 solas não foi Martinho Lutero que fez. Foi a base e os fundamentos, os princípios dos reformadores. Essas 5 solas, como eu já disse, são escritas em latim. Sola significa somente em latim. Então, elas são a base da nossa fé, dos princípios cristãos que foram usados para a reforma protestante. Então, os fundamentos onde as reformas protestantes estavam embasados, porque a principal que a gente considera tanto é a de Martinho Lutero, mas a gente vê tantas outras. Eu queria começar com vocês, eu queria a ajuda do Benjamin lá que está no telão, por favor. 1 Coríntios 4:6, primeiro sola. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. Pode voltar lá, pode deixar lá. Essa frase que está ali em aspas, né? Não ir além do que está escrito. É o que a gente pode usar aqui como base do sola escritura. Somente a escritura é um dos 5 solas. Eu postei sobre isso também na segunda-feira. E é um grande desafio falar de um tema tão forte em 1 minuto. Talvez eu tenha um pouco mais de 1 minuto para falar sobre isso. A Escritura é nossa única regra de fé e prática. Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, que está sempre, nessa primeira carta de Corinto, a igreja está totalmente em caos, e eles estão se orgulhando, eles estão... Olha, a gente pode até ver no versículo, e não precisa tanto de um contexto, ninguém se orgulha de um homem em detrimento de outro. Eles estão comparando uns com os outros, dizendo quem é maior, se é Paulo, se é Pedro, enfim. É isso que eles estão dizendo. Então, essa frase é o que nós queremos usar hoje. Não ir além do que está escrito é muito forte. Porque a gente entende que nada precisa ser além do que está escrito. Nada precisa ser além do que está escrito. E a gente vivendo no contexto da época da Reforma Protestante, os homens que tinham poder, os padres, os papas, eles sabiam que a igreja não tinha acesso à Bíblia, porque poucos saberiam falar em latim nessa época. O latim era uma língua muito inacessível para as pessoas saberem. Então, a Bíblia só era em latim. Então, eles poderiam acrescentar e colocar doutrinas onde quer que eles coloquem, onde quer que seja, porque as pessoas iriam seguir. Mas então foi levantado só a Escritura. Foi levantado somente a Escritura, é a única regra de fé e prática. Tanto é que essas 95 teses de Martinho Lutero foram embasadas nas Escrituras. E ele diversas vezes vai denunciar coisas e disse: não, isso não está na Escritura, não é algo que a gente deve adotar. Então, a igreja naquela época sempre via doutrinas, criava dogmas que não estavam nas Escrituras. Por isso que é levantado somente a Escritura. E eu vejo nos dias de hoje isso acontecendo. Tem muitas coisas que não estão na Escritura. Tem gente que está dizendo até que a Bíblia não é inerrante. E se vocês não sabem, eu não posso falar, porque a gente, estão ameaçando de ser processado. A Bíblia, irmãos, ela é perfeita, ela é completa. Como diria Billy Graham, a Bíblia é tão atualizada quanto o jornal do dia seguinte. Somente a Escritura. Por isso que é ser levantado somente a Escritura. Os exemplos
bíblicos que a gente pode ver isso é em Atos 17:10, quando os apóstolos eles estão ensinando para o povo, e os bereanos, um povo, eles chegam e dizem que eles foram considerados homens de honra maior, porque eles não apenas ouviam aquilo que os discípulos estavam falando, ou aquilo que os apóstolos estavam falando, eles ouviam e iam nas escrituras ver se eles estavam certos. E eles foram considerados nobres por conta disso. Então, olha o que a gente vê nas escrituras, que até mesmo o que os apóstolos estavam dizendo, eles iam lá considerar para ver se nas escrituras estava certo. A gente pode ver também em Atos 8:35, quando o Filipe ele é levado por Deus para falar com o etíope. E esse etíope ele está lendo Isaías 53, aquele texto conhecido do Senhor. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, enfim, falando sobre Jesus. E Filipe ele passa por aquele etíope e ele chega e disse: "Você está entendendo o que você estava lendo?" Aí o etíope disse: "Como eu posso entender, sendo que ninguém pode me explicar?" Então, Felipe, um apóstolo de Jesus, ele começa a explicar aquilo que estava nas Escrituras. O versículo 35 de Atos capítulo 8 é lindo, que ele diz, olha só, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Glória a Deus por isso, porque Felipe foi usado por Deus para falar das Escrituras e anunciar das boas novas de Jesus. E será que deu certo? Nos versículos seguintes, aquele etíope, irmãos, ele passa por um lugar e fala: "Tem água ali. Será que eu não posso me batizar?" É pelas Escrituras que a gente pode ver isso. É através das Escrituras. Então, irmãos, se você tem ouvido pregações que não estão embasadas nas Escrituras, saia disso. Sola a Escritura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé, prática e conduta, porque é ali que a gente pode ver isso. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, os discípulos estão no caminho de Emaús e Jesus encontra eles. E o versículo 32 é lindo, porque Jesus já se revelou para eles. Vocês conhecem muito bem a história, a gente falou sobre isso ontem no grupo multiplicador. O Senhor falou, se revelou a eles, mostrou, quando partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles viram que Jesus estava com eles o tempo todo, e eles estavam indo atrás de Jesus. E aí quando Jesus sai, quando Jesus desaparece, eles comentam: "O coração de você não ardia quando ele falava das Escrituras?" É as Escrituras. Lembra quando Jesus foi tentado por Satanás? Todas as vezes que Satanás tentava Jesus, Jesus chegava e dizia: "Está escrito, porém está escrito, porém está escrito." E aí ele começa a dizer aquilo que eu mais acho bonito, que é quando ele fala assim: "Por que você não fala para os anjos trazerem comida para você?" Aí Jesus disse o texto de Deuteronômio, quando ele diz: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus." Então, somente a Escritura. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa única conduta. Essa única momento de fé. É por isso que Paulo ele diz em 2 Timóteo 3,16: "Toda a palavra é útil e inspirada por Deus, para ensinar, para repreender e para instruir." Paulo está dizendo que não há nada que precisa ser acrescentado. A palavra de Deus ela é útil, ela é completa. E o que eu acho engraçado é que nesse contexto de Paulo, ele está dizendo que nos últimos tempos, pessoas elas vão tentar trocar a Bíblia, trocar a mensagem. Mas ele diz: "Pregue a palavra, Timóteo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça." Nós não precisamos de mais nada, só a Escritura. Glória a Deus. Hebreus 11, capítulo 6. A gente vai ler sobre outra sola, já que a gente leu sobre somente a Escritura. Agora, somente a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse texto é bonito demais e a gente podia usar também o texto como base que a gente leu no início, que é Romanos 1,17. Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela fé, nós acabamos de ler. E a gente vê também que sem fé é impossível agradar a Deus. Apenas através da fé somos salvos.
Eles achavam que era por conta de indulgências, eles achavam que eram pelas boas obras que a gente era salvo. Mas nós precisamos acreditar em Deus. O que me faz entender também, o que me deixava até em dúvida, era Tiago 2,19, quando a gente vê a fé, mas em um outro lado, a fé demoníaca, a fé inútil. Existe fé demoníaca? Existe fé inútil? Sim, porque Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Eu lembro de quando eu estudava esse texto junto com alguns irmãos e o comentário que esse irmão disse, inclusive ele já pregou aqui, o Mihai, ele disse e nunca saiu da minha cabeça. Ele fala, a gente às vezes se orgulha por ter fé e a gente pensa que a gente só tem fé. E até os demônios fazem isso, e misericórdia, porque os demônios fazem isso às vezes até melhor que a gente, porque eles tremem, e a gente nem tem temor às vezes. E o Tiago, no versículo 20, ele vai dizer, insensatos, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Mas espera aí, a gente não precisa de fé. Aliás, a gente não precisa de obras para ser salvo. Mas a fé sem obras também, como assim? A gente pode entender isso sabendo que se temos fé, a gente automaticamente faz as obras. Se temos uma fé fundamentada em Cristo, se a gente entende que o justo viverá pela fé e somos justificados por Deus e que Cristo nos salvou e que somos salvos por Ele, assim como Paulo diz em Efésios 2, pela graça vocês são salvos mediante a fé. E aí ele diz, isso não é dom de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas ele vai dizer que essas obras foram intenções de Deus para que nós façamos, para que nós possamos viver elas. Então, se temos fé, automaticamente temos fé que somos salvos. E a gente faz as boas obras. Então, se você não tem feito boas obras, se você não tem feito coisas a favor de Deus, se você não tem sido usado por Deus para propagar o reino de Deus e fazer as boas obras, talvez a sua fé não esteja forte e não esteja firme. Porque esse é o chamado de Deus. A fé é prova. A palavra fé no grego é pistes, e fé é prova, fé é ciência, fé é provar que algo existe. E nós temos fé porque que somos salvos, e a prova é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos correr. Sola gratia. Efésios 2, versículo 5 até o 8. Coloca para mim, B, por favor. Deus nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. É muito difícil, talvez, explicar a graça. A graça, a gente pode pegar tantos textos que colocam a graça de Deus, mas é algo, irmãos, que eu sinceramente não consigo explicar, porque a graça é inexplicável. Se a graça não tem te constrangido, irmãos, eu acho que essa graça não te alcançou ainda. Porque a graça me constrange todos os dias. Quando eu vejo a graça de Deus em minha vida, a misericórdia do Senhor em minha vida, eu entendo como eu sou miserável, como eu sou injustificável, como sou indesculpável. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou mesmo quando nós não merecíamos ela. E a gente nunca vai merecer. Esses irmãos na igreja acreditavam que precisavam pagar algo, precisavam pagar indulgências para que eles sejam salvos. Mas a graça de Deus mostra que o preço já foi pago. E não há mérito algum em nós, não há dinheiro algum em nós. Como o meu pai sempre diz, Elon Musk, os homens mais ricos do mundo, se eles dessem toda a sua fortuna para serem salvos, eles iriam à falência e iriam para o inferno também. Irmãos, é só pela graça de Deus. Através da fé e pela graça de Deus, somos salvos.
Cristo nos salvou quando a gente nem tentava merecer, quando a gente nem tentava procurar a graça dele, quando a gente não estava nem ligando para ele. Ele se entregou por nós, porque é assim que está escrito num texto muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certa vez perguntaram para um homem, eu tinha visto esses vídeos esses dias, perguntaram para um homem, qual que é o parâmetro para alcançar o céu? O que eu devo fazer? Está em inglês e usaram a palavra parâmetro. O que eu devo fazer para ir para o céu? O homem que estava sendo questionado, ele imediatamente, ele não deixa nem a mulher terminar de perguntar, ele diz, ser perfeito. Você precisa ser perfeito para ser salvo. Aí ela pergunta, mas há pessoas perfeitas no céu? Aliás, ela pergunta primeiro, há pessoas no céu? E ele diz sim. E elas são perfeitas? Aí ele não. Aí ela falou, peraí. As pessoas não são perfeitas, mas para ir para o céu precisa ser perfeito. Como assim? Ele diz, isso é graça. Nós não merecíamos isso. É necessário ser perfeito para ir para o céu. E nós não somos perfeitos. Mas é aí que entra a justiça de Deus, porque Deus é justo. Não adianta Ele só esquecer que não somos perfeitos e levar a gente para o céu. É por isso que Ele chama alguém que é perfeito, que é Cristo, faz com que Ele venha para a terra, se faça como um de nós e morra por nós. Isso é graça. É Ele se entregar por nós. É Ele nos salvar, Ele nos justificar, mesmo a gente não merecendo. É Ele nos justificar e nós, agora aos olhos de Deus, somos perfeitos, mesmo não sendo. Cada um de nós sabemos que não somos perfeitos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, somos vistos como justos por Deus e o próprio Deus nos justificou. É pela graça que vocês são salvos, irmãos. É pela graça que vocês são salvos, é pela graça que eu fui alcançado, é pela graça que você foi alcançada. William, eu nunca mais vou esquecer o que você falou para mim no batismo. Talvez você nem lembra que você falou isso para mim. No batismo você estava todo feliz, e acabou o culto, você foi me cumprimentar, e aí você me abraçou, eu falei, parabéns, Will. Aí você chegou para mim e disse, quem diria, hein? Essa frase me quebrou. Eu nunca mais esqueci essa frase, porque quem diria? Quem diria, Will, que a gente estava aqui? Quem diria que eu estaria aqui? Quem diria que cada um de nós estaríamos aqui? Quem diria que você estaria sentado numa cadeira, glorificando o nome do Senhor? Quem diria? Pela graça vocês são salvos, pela graça nós fomos alcançados. O Will falou o testemunho dele aqui, e quem diria que o Will estaria aqui? Mas olha aqui, olha o Will aqui, olha você aí, olha eu aqui, quem diria? Glória a Deus, pela graça vocês são salvos. Em nome de Jesus, irmãos, tenham fé nisso. A fé e a graça, elas andam juntas, andam em conjunto, porque para aceitar a graça de Deus, precisamos ter fé, que pela graça somos salvos. Aleluia. Penúltimo, solos Cristos, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, versículo 5, aliás. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Somente Cristo. Talvez eles podiam achar que era por papa, era por padre, ou poucas pessoas elas tinham acesso a Deus. Mas só os Cristos. Somente Cristo. Só Ele pode nos dar acesso a Deus. Cristo é o centro de todas as coisas. Só por Ele somos salvos. Porque os apóstolos eles são convocados ao Sinédrio em Atos 4:12. E eles dizem, só há um homem, só há um nome que é levantado debaixo do céu, que pode nos fazer salvos. Só os Cristos. E o que me faz entender que Cristo é o centro da Bíblia, que Cristo é o centro de todos nós, que Cristo é o centro de nossa vida, é o texto bíblico hebraico, que se a gente for para o texto bíblico hebraico, a Bíblia hebraica a gente vai ver no texto original. Aliás, a Bíblia é escrita em aramaico e em hebraico no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela é escrita em grego. Só que se a gente for para a Bíblia, que é totalmente hebraica, a gente vê algo muito interessante. Porque
muitos estudiosos eles sempre perguntam por que a Bíblia ela não começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, mas ao invés disso ela começa com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto. Por quê? É uma certa contradição a Bíblia começar com a segunda letra do alfabeto hebraico. Porque a palavra que começa a Bíblia no hebraico é Bereshit, que significa no princípio. Já isso é meio estranho, e as pessoas elas pensam sobre isso, só que eu já começo a ter uma certa visão sobre isso, quando a gente vê que Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Mas a gente pode ir lá para o texto final, a última letra da Bíblia. No hebraico e no grego, a Bíblia termina com Amém, e a última letra de Amém é Nun. Como assim? O que você está querendo fazer? O que você está querendo falar? A palavra Bet e Nun, quando elas se juntam em uma só, ou seja, a primeira letra da Bíblia e a última letra da Bíblia no texto hebraico, elas se juntam e elas se tornam a palavra Ben. O que essa palavra significa? Filho. Então, desde a primeira letra até a última letra da Bíblia, ela diz sobre uma coisa só, sobre o Filho. Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo que é isso que ele diz em Apocalipse 1,17, quando João ele vê o Senhor Jesus com o corpo glorificado, e ele fica se prostrado no rosto em terra, ele diz, fica com tanto medo, aí o Senhor Jesus diz, não tenha medo, eu sou o último e também sou o primeiro. Ele é o último, ele é o primeiro, ele é o Protos, ele é o Scatus. Ele é Cristo Jesus, somente Cristo, só a salvação no nome dele, só há um nome que deve ser levantado ao qual nós somos salvos, somente Cristo. Não há papa, não há outra autoridade, não há pastor, não há presbítero, não há coisa alguma que nos salve, a não ser Cristo Jesus, porque desde o começo, desde o final, Ele é o centro de todas as coisas. Sabe o que eu quero te convidar a fazer essa noite? Para que você coloque o Senhor Jesus como centro na sua vida. Que Cristo Jesus seja o centro na sua vida. Que você entenda que é só os Cristos, que é somente Cristo, que não há coisa alguma que deve ser levantada nessa terra que seja maior que Ele. Porque foi isso que Paulo escreve aos Efésios, porque Ele subiu ao Pai e sentou-se à direita de Deus, e não há autoridade alguma, nem na terra, nem debaixo da terra, que seja maior que o Deus dos céus. Não há nada maior que o nosso Deus, não há nada maior que Cristo Jesus, não há nada, irmãos, que possa ser levantado debaixo da terra, que nos salve, somente Cristo. Aleluia. Romanos 11:36. Esse é o último para que a gente termine. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Pois dele e por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja glória pelos séculos e amém. A ele seja glória. Irmãos, os padres, os papas, eles tinham tanto poder naquela época. Eles tinham tanta autoridade, como eu disse, até mais que os reis na época. Por isso que até a igreja, o rei inglês, ele faz uma reforma protestante e levanta a igreja anglicana, porque ele estava vendo que a igreja inglesa ela estava tendo até mais poder que o próprio rei. E os padres e os papas, então, tinham muito poder. E as pessoas puxavam essa glória para eles. Puxavam o sucesso para eles, puxavam essa autoridade que era para ser somente a Deus, para eles. Mas a glória é para Deus. A glória não é para homem algum. O sucesso não é para alguma pessoa nessa terra. Irmãos, não há presidente, independente do poder que a nação tenha, não há poder maior do que o nosso Deus. Não há alguém maior que o nosso Deus. As pessoas dizem que Deus tem uma rivalidade com o diabo, irmãos, isso aí é uma mentira que você insiste em acreditar, porque o diabo não tem poder algum com Deus. Por isso que Jesus disse, apontando para Deus, foi-me dado todo o poder e autoridade, porque todo o poder é para Ele.
Toda a glória é para Ele. Deus nos criou, nos escolheu, nos adotou para o louvor de sua glória. É por isso que somos criatura dele. Quando você passar a entender que o seu propósito de vida, o propósito principal da sua vida é glorificar o nome do Senhor em tudo que você faz, aí você começa a entender para que você existe. As crises existenciais, elas sempre vão acontecer se você ainda não colocar a glória de Deus no devido lugar. Se você não colocar Cristo como centro, se você não colocar a glória voltada para Deus, aí você não vai entender nunca o propósito da sua vida. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Somos criatura dele, somos feitura dele para o louvor da sua glória. Irmãos, Cristo ele foi enviado para a glória de Deus e por amor a nós. É para o louvor da glória de Deus. Nós somos chamados, nós fomos criados. O propósito da nossa vida em falar de Jesus para as pessoas é para que as pessoas possam ser salvas. E nós glorificamos ao nome de Deus. É para isso. Somente a glória para Deus. Somente a glória para Deus. Se você tem procurado status, se você tem procurado atenção, tem se achado até melhor do que alguém, só lhe deu glória. A glória é somente a Deus. Lembre que é só para Ele. Irmãos, eu começo a imaginar, a gente às vezes fica procurando glória, e aí quando até eu fico pensando sobre isso, se eu tenho pensado que eu mereço glória alguma, aí eu leio a Bíblia em Salmo, em Apocalipse 19, e em outros textos bíblicos, eu vejo que os anjos, irmãos, os anciãos, eles rendem glória a Deus. E aí eu estou querendo ser melhor que alguém. Eu estou querendo ser maior do que alguém. Eu estou querendo achar que eu sou o maioral. A glória é para Deus. Se os anjos que são maiores que nós, se os anjos são maiores do que nós, eles rendem glória ao Deus. Irmãos, os anciãos rendem suas coroas a Ele e dizem: Ele é o único Deus que é digno de abrir o selo, abrir o livro e desatar o selo. Glória a Deus. É por isso que a gente fala sempre em Isaías 6, os serafins voando por cima dele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É em Apocalipse 19, versículo 1, quando os anjos dizem: Aleluia, salvação e glória, honra e poder ao nosso Deus. É lá que a gente vê tudo isso. E aí a gente fica pensando que a glória é para nós. Misericórdia, meu irmão. A glória é somente para Deus. A glória é somente para Deus. Não se esqueça que você foi criado para glorificar o nome do Senhor. Como a gente tem gravado o vídeo ontem, e a frase do final do Só lhe deu glória é: se for para brilhar, que você resplandeça a luz de Cristo. Se for para brilhar, lembre-se que Cristo é a luz principal. Aleluia, que você é apenas um reflexo da luz de Cristo. Você entende isso, que a glória é somente para Deus? Você entende que o propósito da sua vida é a glória para Ele? Então você entendeu o propósito de toda a sua vida. A glória somente a Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor então, porque só Ele é o único digno de glória. Eu vou terminar. E essa mensagem foi para que você entenda e que você possa viver esses 5 fundamentos, esses 5 princípios, para que a gente possa ter uma fé sólida. Isso não foi criado dos reformadores. Os reformadores não criou as 5 solas. Eles só passaram a viver aquilo que tinha que ser vivido e a Igreja Católica ela rompeu isso. Então, que você possa entender que um exemplo de uma fé cristã saudável, uma vida fundamentada com Deus, é quando entendemos que é só a graça, que é só Jesus, que é só a Escritura, que é só a fé, e que a glória é somente para Deus. Amém? Você entende isso? Vamos orar então?